Olá pessoal, professor Alex Sinaldo. Vamos dar continuidade agora com as atividades propostas. Antes, eu tenho que dizer que na parte das atividades de sala, eu cometi um erro, né? Eu escrevi uma coisa e anotei outra. Veja lá, na questão número 2 das de sala, a questão da Vitória Régia, nós fizemos o cálculo do índice de refração da água, que deu raiz de 2. E na hora de marcar, eu marquei 2, que é a letra A. Na verdade, é a letra C. Esses pequenos equívocos de falar uma coisa e anotar outra, normalmente acontecem no dia a dia, nas aulas presenciais. Mas aí sempre tem aquele aluno que está prestando mais atenção e que ajuda o professor, levanta o dedo e diz: professor, o senhor falou errado aqui e tal. Normal isso. Aqui é uma aula gravada, só que aqui não tem esse aluno que ajuda, né? Nesses deslizes. Aqui a gente só vê o erro depois que assiste o que gravou. E aí, geralmente, o que a gente faz é colocar uma legenda corretiva no lugar. Só que se o aluno estiver assistindo sem a legenda ativada, ele não vai perceber que teve uma tentativa ali de retificação. Mas o mais importante é compreender a teoria e a lógica da resolução do problema. Esses pequenos equívocos de fala e de escrita, acredito que vão continuar acontecendo, faz parte do processo. Nós somos humanos e às vezes a nossa mente nos trai. Ok? Então vamos prosseguir. Antes de serem usados em joias, os diamantes passam pelo processo de lapidação, no qual se cortam as laterais da pedra, que passam a ter muitas faces. A luz branca incidente no diamante pode sofrer decomposição e mostrar as cores do arco-íris. Quando ocorre essa decomposição, o diamante tem comportamento similar a um ou uma o quê? Bom, todas essas partes aqui que falam de espelhos, isso aqui está errado, né? Por quê? Espelho trabalha com reflexão. O espelho não provoca decomposição da luz. Lentes podem ser divergentes ou convergentes, então não servem para fazer essa decomposição que o texto está dizendo. Para realmente separar, apesar de lente trabalhar com refração também, né? Mas para você realmente observar de forma separada em uma tela, de uma forma mais nítida as cores do arco-íris, o ideal é que você utilize um prisma óptico, como está nessa figura aí. Veja, a luz ela passa por uma fenda, forma-se um feixe cilíndrico que ataca um prisma. A luz branca ela é composta das radiações que vão do vermelho ao violeta. O vermelho tem o maior comprimento de onda, a menor frequência. Já o violeta ele tem o menor comprimento de onda, a maior frequência. Por isso que para cada radiação o índice de refração do prisma é diferente. O índice de refração do prisma para o vermelho tem um valor, para o amarelo outro valor e para o violeta o maior dos valores. Ok? Então você vai descendo aqui, ó, do vermelho para o violeta e o índice de refração do prisma vai crescendo. Então, nesse caso, a resposta correta seria o prisma óptico. Primeiro, letra E. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência da. Então, veja essa figura. Eu coloquei o Sol aqui. Não foi nenhuma ideia muito boa. Vamos supor que, ao invés do Sol, nós temos o topo de uma árvore, como nessa figura que está aqui em cima. Então, veja, o raio de luz que vai descer aqui, ó, ele vai passar de uma camada de ar mais fria para uma camada de ar mais quente. Veja, o ar está mais quente em um dia ensolarado, o ar está mais quente, aquele ar que está próximo do solo. Ao passo que você vai subindo, o ar vai esfriando. Ok? Então veja, essa luz aqui, que eu fiz esse vetor vermelho, está saindo de uma camada de ar mais fria para uma camada de ar mais quente. Significa dizer que ela não vai mais conseguir prosseguir a direção que ela vinha caminhando.
a luz agora vai sair de um meio mais denso para um meio mais rarefeito, e nesse meio mais quente, mais rarefeito, ela viaja mais rápido. Se ela viaja mais rápido, ela vai se afastar da reta normal e vai prosseguir agora por esse caminho daqui, ok? Até que ela vai atacar a interface de outra camada de ar. Aqui também nós temos um ar quente, mas embaixo um ar ainda mais quente. Então esse raio de luz também não vai conseguir prosseguir no caminho que vinha. Ele vai se afastar da normal, porque vai viajar mais rápido. Nessa camada mais quente, a luz viaja mais rápido do que na camada superior, que é menos quente ou mais fria. Só que quanto mais o raio de luz vai se afastando da normal, aumenta-se esse ângulo de incidência, até que vai acontecer que o ângulo de incidência vai ficar maior do que o ângulo limite. E quando isso acontece, o raio de luz não consegue mais passar para o outro lado. Ele vai sofrer esse fenômeno aqui, ó. Ele vai retornar para o mesmo meio que ele vinha. O nome disso é o quê? Reflexão total. Então veja, o raio de luz ele vai descendo para camadas mais quentes, ele vai se curvando até que chega a um determinado ponto que ele começa a subir. É o que acontece aqui, ó. O raio de luz que está saindo do topo dessa árvore, tem raio de luz saindo aqui em infinitas direções. Mas vamos pensar nesse raio de luz que começou a descer. Ele começou a descer para camadas cada vez mais quentes, então ele vai se afastando da normal, vai se afastando da normal, o ângulo de incidência vai ficando cada vez maior, até que chega nesse ponto, onde a partir daqui o raio de luz começa a subir. Esse daqui é o ponto da reflexão total. Veja que a informação visual vai chegar até o olho do observador através desse vetor de luz. E o que é que esse vetor de luz vai dizer para o cérebro desse observador? Que o topo da árvore se encontra nessa posição. Ora, esse observador ele pode ver a árvore diretamente no ar. E ele também pode ver a árvore que vem por esse raio de luz que sofreu todo esse processo de inclinação e reflexão total. Então, se tem uma árvore em cima e a imagem refletida dela logo embaixo, o que é que seu cérebro vai dizer? Olha, é necessário que exista um espelho entre esses dois, entre objeto e imagem. E que espelho é esse? Uma poça d'água que tem aqui. Só que, na verdade, não tem essa poça d'água. Você observa muito esse fenômeno em rodovias, quando você vai viajar, né? Em dias muito ensolarados, e você observa os carros distantes, parecem que eles estão em cima de uma poça d'água, e você consegue ver a imagem deles espelhada, trêmula, nessa poça d'água. Então, na verdade, isso é um fenômeno que se dá por causa da refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Letra A. As fibras ópticas podem ser usadas em telecomunicações. Quando uma única fibra, da espessura de um fio de cabelo, transmite informação de vídeo equivalente a muitas imagens simultaneamente. Também são largamente aplicadas em medicina, permitindo transmitir luz para visualizar vários órgãos internos sem cirurgias. Quando ele falou aqui sem cirurgias, né, são aqueles procedimentos onde o órgão é observado através de uma câmera que é iluminada por uma fibra óptica. Na verdade, acontece sim alguma perfuração ou o acesso se dá através da boca, por exemplo, no caso de uma endoscopia. Bom, quando ele quis dizer sem cirurgia, é sem ter necessidade de abrir o paciente. Um feixe de luz pode incidir na extremidade de uma fibra óptica de modo que nenhuma ou muito pouca energia luminosa será perdida pelas paredes da fibra. O princípio ou fenômeno que explica o funcionamento das fibras ópticas é denominado de quê? Nós já vimos isso, né? Numa questão anterior da de sala. Aqui nós temos o núcleo,
que tem um índice de refração N1, e aqui nós temos um revestimento óptico que tem um índice de refração N2. E nós sabemos que para ter reflexão total, N1 tem que ser maior do que N2, como aquela luz que tenta sair da água para ir para o ar. Aqui está acontecendo reflexão total. Aqui também e aqui também. Isso acontece quando esse ângulo θ ele é maior do que L, que é o ângulo limite, onde aconteceria a refração rasante. E como é que você calcula esse ângulo que serve como referência? Você calcula através do seno dele. O seno dele seria uma conta de dividir de índices de refração. O índice de refração menor, nesse caso seria N2, sobre o índice de refração maior, que nesse caso seria N1. Então, a resposta é reflexão interna total da luz. Letra A. Quarta questão. Um dos fatores que contribuiu para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros de luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco. Forma um estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz dispersada incide em um detector, no qual é realizado o registro do espectro. O elemento óptico desse espectroscópio pode ser o quê? Então, a pergunta é a seguinte: o que é que tem dentro dessa caixa? Para que a luz que passa pela fenda seja decomposta em todas as suas frequências constituintes. Nós já vimos que isso só pode acontecer se houver ali um elemento refrator que possa produzir essa decomposição da luz. E um típico elemento refrator é um prisma, né? A luz branca ataca a face do prisma. Ela é composta de um conjunto de frequências que vai do vermelho, de maior comprimento de onda e menor frequência, até o violeta, de menor comprimento de onda e maior frequência. Então, nós temos aí a decomposição da luz. Então, certamente, a peça que contém o elemento óptico, o que tem ali dentro é um prisma. Quinta questão do Enem. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Então, quanto maior a frequência da luz incidente, maior será o índice de refração. Vamos representar isso por um esquema, né? Quanto maior for a frequência, o que é que isso vai produzir? Maior será o índice de refração. Tudo bem? Pronto. Quanto maior for a frequência, maior vai ser o índice de refração. Isso vai produzir alguns efeitos. Um feixe luminoso composto pelas luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide em um filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. De baixo para cima, ele quer que você diga primeiro qual é a cor número 1, depois a cor número 2 e depois a cor número 3. Ok? O que é que acontece? Quanto maior for a frequência, maior vai ser o índice de refração. Quanto maior for a frequência, significa dizer que menor é o comprimento de onda. Ok?
Quanto menor for a frequência, maior é o comprimento de onda. E, nesse caso, o índice de refração será menor. O que acontece, então, em termos de velocidade? Quando você tem índice de refração elevado, a velocidade da luz vai ser Vzinho, pequena. Ela vai ter dificuldade de se propagar nesse meio. Quando o índice de refração é pequeno, você vai ter uma velocidade Vzão, ela é maior. E nós já vimos o seguinte, quanto menor for a velocidade da luz em um meio, significa dizer que ela vai fazer o quê em relação à reta normal? Ela se aproxima. Ela se aproxima da normal, da reta normal. Quanto maior for a velocidade, o que é que vai acontecer na refração? Ela se afasta da normal. Então veja, ele fala que existe aqui as cores. Vamos lá, ele fala do vermelho, ele fala do azul e ele fala do verde. Então, se nós fôssemos desenhar aqui, ó, aqui seria o maior comprimento de onda, o vermelho. Aqui seria o menor comprimento de onda, o azul. Então, aqui seria a frequência Fzinho. Aqui seria a frequência Fzão. Ok? E aí, se nós formos observar aqui, ó, onde você vai ter a menor frequência, o índice de refração é menor, você vai ter maior velocidade e você vai ter o maior afastamento da normal. Então, o vermelho se afasta da normal. Enquanto que esse cara aqui de maior frequência, o que acontece com a maior frequência? Maior vai ser o índice de refração, menor vai ser a velocidade, ele se aproxima da normal. Então, quem mais se aproxima da normal é o verde. Se aproxima da normal. Pronto, o verde vai ser o intermediário. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui essa primeira refração. Ó, tem uma reta normal aqui. Façam de conta que essa reta normal está reta mesmo, tudo bem? No desenho fica complicado. Então eu te pergunto, ó, quem é que mais se aproxima da reta normal? Não é o azul? Então esse cara daqui, ó, é o que está mais próximo da normal. Esse cara daqui é o azul. Esse raio de luz aí que mais se aproxima da normal. O que mais se afasta da normal é o que vai ter a menor frequência. Ok? Então, esse que mais se afasta do normal, esse aqui vai ser o vermelho. E o que é que tem entre eles? Esse do meio aqui só pode ser o verde. Então, vamos lá. Ó, saiu azul por aqui, foi refletido, bateu aqui em cima. Então, o 3 é o quê? Azul. Ok? Saiu o vermelho aqui, ó, o que mais se afasta da normal. Ele veio por esse caminho, bateu aqui. Então, o 1 é o quê? Vermelho. E o do meio só pode ser o verde, é o que sobrou. Então, ele quer que você fale de baixo para cima. Vermelho, verde e azul. Então, vermelho, verde e azul, letra A. Ok? Aqui terminamos o primeiro bloco das atividades propostas. Vamos parar agora esse vídeo. E o próximo vídeo vai pegar da questão 6 até a questão 10. Eu espero não ter, assim, ter tido muito equívoco de fala dessa vez. Valeu, obrigado e vamos em frente.